Oi pessoal da terceira série, vamos para mais uma aulinha. Lembra que a aula 21 não teve exercício, né? Então essa 22 ela vai ter. Nessa aula, pessoal, que eu intitulei como resolução de equações polinomiais de grau n, sendo n igual a 1, né, ou superior a 1, é onde vocês vão começar a aprender a resolver uma equação de qualquer grau. Quando vocês estavam lá na sétima série, né, por aí, vocês aprenderam a equação do primeiro grau, que só tinha x, que era o x elevado a 1. Depois, lá na oitava série, né, no nono ano, vocês aprenderam a famosa equação do segundo grau, né, do tipo ax2 mais bx mais c, que usava o delta, usava a fórmula de Bhaskara para resolver. Às vezes resolvia também por soma e produto, que é a bolinha e quadradinho, que eu vou relembrar com vocês nessa aula de hoje. E aí vocês com certeza ficaram pensando assim, nossa, quando será que vai aprender a equação do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau? Quando será que aprende isso? Então é hoje, tá? Então é nesse momento aqui que nós vamos aprender a resolver as equações de grau superior a 2, né? Essa técnica que eu vou ensinar, ela serve até para grau 2 e grau 1. Mas a grau 2 e grau 1 a gente já tem a técnica específica para elas. Então a gente vai começar hoje a aprender equações, como resolve equações de terceiro, de quarto, quinto graus, que é tudo do mesmo jeito. Então, existem duas situações que podem acontecer. Uma delas é quando a gente conhece pelo menos uma raiz. Porque você está lembrado da aula 21, que eu disse para vocês assim, ó, uma equação de grau n maior ou igual a 1, ela tem exatamente n raízes complexas. Essas raízes complexas podem ser números complexos só com imaginário e podem ser números complexos reais também, sem imaginário, tá? Então, uma equação do oitavo grau tem 8 raízes complexas, uma equação do sexto grau tem 6 raízes, onde eu falo raízes, entenda-se soluções, né? Números que fazem aquela equação dar verdadeiro. Então, nós temos duas situações em que nós vamos aprender aqui no terceiro ano do ensino médio. Uma delas é quando a gente conhece pelo menos uma raiz. Então, vamos supor que a equação seja do terceiro grau e eu te digo assim, ó, resolva essa equação sabendo que o número tal é raiz dessa equação. Então, eu te dei uma raiz. Às vezes a equação é do quarto grau e eu te digo assim, olha, resolva essa equação sabendo que uma de suas raízes é o número tal. Ou eu posso dizer assim também, sabendo que o número tal é uma raiz dupla. Raiz dupla quer dizer que ela é raiz duas vezes. Lembra quando a gente na oitava série resolvia a equação de segundo grau e às vezes o delta dava zero? E aí quando o delta dava zero, a professora falava assim, ai gente, vai dar duas raízes iguais. Tipo, considera que seja uma só. Então agora a gente não vai considerar que seja uma só. Se tem duas raízes iguais, tem duas raízes. Você vai colocar ela como solução duas vezes. Se for uma raiz tripla, quer dizer que a mesma raiz aparece 3 vezes. Se for uma raiz, a gente pode dizer assim também, que é de multiplicidade. Multiplicidade, por exemplo, multiplicidade 3. Multiplicidade 3 quer dizer o quê? Que a raiz é tripla, que aquele valor vai dar 3 vezes, tá? E a outra situação é quando não se conhece nenhuma raiz da equação. Então é o caso um pouquinho mais complicado, que não é o da aula de hoje. Então, nesta aula, a gente vai aprender como resolver uma equação de grau 3 para cima, se a gente conhece pelo menos uma raiz. Então, eu vou te dar uma raiz. Exemplo, ó. Então, eu coloco aqui esse exercício, ó. Resolver a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 36 igual a zero, sendo que menos 2 é uma de suas raízes. Gente, para começo de conversa, essa equação não é de grau 3, então quantas raízes complexas ela tem? Ela tem 3. Eu estou te dando uma. Eu estou dizendo para você como uma dica. Olha, o menos 2 é uma raiz. Então, se eu te dei uma raiz, faltam 2. Você tem que achar mais 2, porque o grau é 3. Eu te dei uma, faltam 2 raízes para a gente achar, porque a equação é de grau 3, ela vai ter 3 raízes. Então, não é uma coisa difícil, na verdade é uma coisa bem fácil de resolver. A gente vai começar com um exemplo bem simplesinho, que é esse aqui. A primeira coisa, pessoal, é que nós vamos utilizar o dispositivo de Biot-Ruffini, que servia para nós até nas aulas anteriores, para dividir polinômios.
E agora nós vamos usar o dispositivo de Breuer-Ruffini também para resolver equações de grau superior a 2, tá? Por que isso? Porque o dispositivo de Breuer-Ruffini, ele consegue fazer abaixar a ordem da equação. Então, quando eu aplico o Breuer-Ruffini nessa equação, utilizando uma de suas raízes, essa equação vai ficar fatorada da seguinte forma: x menos uma raiz, que é essa aqui, vezes um polinômio obtido através do Breuer-Ruffini abaixando a ordem, que vai cair de 3 para 2. Sempre, cada vez que você usa o Breuer-Ruffini numa equação com uma raiz dada, ele abaixa a ordem daquela equação para 1 grau a menos do que a equação era. Vamos ver isso na prática. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar aqui o dispositivo de Breuer-Ruffini, onde nesse cantinho aqui eu vou colocar a raiz dada, tá bom? Não é o oposto da raiz, não, é a própria raiz dada. Então, se esse número é uma solução, eu venho aqui e coloco esse número, menos 2, tá? Então, primeira providência, a raiz que eu te dei, você coloca aqui no canto superior esquerdo. E monta o Breuer-Ruffini com os coeficientes. Então, aqui não é 1x3, então coloco 1. Depois não tem menos 7x2, coloco menos 7. Depois do 7x2 não teria que ter o x? Abaixo não seria o x? Acontece que não tem o x, então você coloca 0 no lugar do x. E abaixo do x é o termo independente de x, o número sozinho, que é 36. Então, montei o Breuer-Ruffini, colocando nesse canto uma raiz que eu te dei, uma raiz da equação, e os coeficientes da equação, se tivesse algum faltando, eu coloco 0 naquele lugar. Aí vou resolver o Breuer-Ruffini, tá? Vou resolver, vamos lá. Para começar, baixa sempre o primeiro. Aí faz esse vezes esse, soma com esse e baixa aqui. Vamos lá? 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 e menos 7 é menos 9. Porque se eu devo 2 e devo 7, eu devo 9 e coloco aqui. Aí vamos lá. Menos 9 vezes menos 2 dá mais 18. Mais 18 e nada continua mais 18. E o último, 18 vezes menos 2 é menos 36. Menos 36 com mais 36 dá 0. E aí, gente, vale uma observação. Quando a gente aplica o Breuer-Ruffini para uma equação com um número que é raiz, aqui sempre vai dar 0. Se aqui já não der 0, é porque você errou alguma coisa no Breuer-Ruffini, então já fica esperto, tá bom? Por quê? Porque lembra que eu falei que para fatorar uma equação usando o Breuer-Ruffini, é só a gente fazer x menos a raiz vezes esses coeficientes com o grau abaixado uma ordem. Isso significa que esses dois polinômios multiplicados um pelo outro, o x menos a raiz e esse outro formado a partir desse grau abaixado uma ordem, eles são divisíveis. Então, esse polinômio é divisível por x menos a raiz e é divisível por esse polinômio abaixado a ordem. Se é divisível, o resto da divisão, se tivesse uma divisão aqui, seria 0, tá bom? Então, aqui sempre vai dar 0, se não der, você está errando alguma coisa. E aí, vamos fatorar essa equação. Portanto, ó, esta equação, que era do terceiro grau, através de eu fazer o Breuer-Ruffini, eu consigo fazer ela ficar assim, ó, depois de fatorado. Ó, a forma é sempre assim: x menos a raiz vezes o polinômio abaixado em 1 grau a ordem. Tá bom? Então, isso aqui tem que saber. Escrevi só essa vez, depois a gente vai usar isso aqui para todas as equações que nós formos fazer. Certinho, pessoal? Então, vamos fazer isso que eu escrevi aqui com esse resultado de Breuer-Ruffini. Então, vai ficar, ó, x menos a raiz. Qual que é a raiz que eu tinha te dado? Menos 2. Então, ó, menos do numerinho, da formulinha que está aqui. E menos da raiz vira mais aqui nesse caso, ó. Então, x menos a raiz vira x mais 2 vezes, e aí preste atenção, vai abaixar 1 grau na ordem desse polinômio aqui, ó. Ele era x3, agora ele vai ser 1x2, porque o grau 3, quando abaixa 1 grau, vira 2. Então, fica 1x3 menos 9, ó, abaixo do x2 é o x e o mais 18. Fechou, igual a 0. O que eu descobri? Eu descobri que essa equação aqui, ela pode ser fatorada dessa forma, ó. Se eu multiplicar x mais 2 por x2 menos 9x mais 18, fizer a distribuição, toda a soma de números, tudo certinho aqui, a hora que eu terminar de arrumar, vai ficar exatamente esse polinômio de cima, tá bom? Então, isso é uma estratégia.
eu pego uma equação que estava no terceiro grau, ela continua do terceiro grau, ó, 1 mais 2 não dá 3? Essa equação é a mesma que essa, só que ela está fatorada com um fator de primeiro grau e um de segundo grau. E qual é a intenção de fazer isso? A intenção de fazer isso é o seguinte, como eu já sei que aqui a raiz é menos 2, se eu achar a raiz desse outro polinômio aqui, eu já achei todas as raízes da equação que eu te dei para resolver, tá? E aqui, quando eu chego aqui, eu cheguei no grau 2. Então, chegando no grau 2, a gente já sabe resolver a equação de segundo grau, porque isso é da oitava série. Então, eu venho aqui e resolvo essa aqui, ó. x2 menos 9x mais 18, faço igual a zero e descubro as raízes da equação de segundo grau, que é coisa lá do nono ano. No nono ano, pessoal, a gente fazia por delta, por Bhaskara e aqui fazia também por soma e produto. Eu vou relembrar com vocês como resolve a equação de segundo grau por soma e produto, porque a maioria dá para resolver e é muito mais rápido. Vamos ver, quem não aprendeu isso, aprende agora. Ó, é assim, primeiro, o A, esse número aqui do x2, ó, ele tem que ser 1. Como aqui é 1, eu vou tentar fazer por bolinha e quadradinho ou soma e produto. A soma das duas raízes, ó, porque esses aqui são o x' e o x duas linhas, duas raízes, tá? Da equação do segundo grau. A regrinha é assim, a soma das duas raízes tem que dar sempre o oposto do B. Ó, o A é o 1, o B é o menos 9 e o C é o 18. Então, aqui a regra é, a soma das raízes que eu vou descobrir de cabeça, ela tem que dar o oposto do B. Então, se o B é menos 9, aqui é mais 9, que é o oposto. E o C, que é o produto das raízes, a conta de vezes com as raízes, é o próprio C sem trocar o sinal, tá? Escrever aqui na frente para vocês não esquecerem, ó. O que é esse mais 9? É o oposto de B, que é o número que multiplica o x. E o que é esse mais 18? É o próprio C, esse número sozinho aqui, tá bom? Então, não troca o sinal do C no produto e troca o sinal do B na soma. E aí, vamos pensar. Vamos raciocinar? Quem são dois números que somando dá 9 positivo e multiplicando dá 18 positivo? Começa pela multiplicação. Que números que multiplicando dá 18? 1 vezes 18, 2 vezes 9, 3 vezes 6, 18. Agora, olha o 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6 dá 9. Então, são o 3 e o 6. Ele tem que dar certo na de cima e na de baixo, inclusive o sinal. Viu como foi muito mais rápido do que fazer delta e Bhaskara? Também ia achar por delta e Bhaskara, só que se você conseguir fazer assim de cabeça, é muito melhor, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, as raízes são 3 e 6, e eu já tinha estudado uma raiz que é o menos 2, portanto, eu já sei a solução dessa equação. Qual é a solução dessa equação? O menos 2 que já tinham me dado. O que mais? O 3 que eu achei e o 6 que eu achei. Quantas raízes eu tive? 3 raízes complexas reais. De que grau era a equação? Do terceiro. Se o grau é 3, tem 3 soluções. Pronto, resolvi uma equação do terceiro grau. Certinho? Agora, vamos resolver uma equação de outro grau.